A nossa época ela é caracterizada pela ansiedade, né? E a gente está num período agora de muita ansiedade. E a ansiedade ela é uma crise, ela é um distúrbio do tempo. Então a gente vai ver aqui algumas questões, né, em relação ao tempo, para tentar entender algumas das coisas que a gente está vivendo nesse momento, né? A nossa cultura ela dá um aspecto mais quantitativo, né, do tempo, enquanto que as outras culturas elas têm uma dimensão mais qualitativa, né, como os chineses eles têm o Lingui Bafá, tem o Feng Shui, que articula o tempo e o espaço enquanto qualidades, né? Os sumérios tinham a astrologia também. E os gregos, enquanto a gente tem só uma palavra, vamos dizer, para designar tempo, uma dimensão do tempo, os gregos já classicamente eles tinham 4 dimensões, né, para falar dessa questão do tempo. Uma delas é Cronos, né? Cronos, que é o que uma das dimensões que a gente pega, né, em relação ao tempo, que é o tempo cronológico. Quem é Cronos? Né? Era uma divindade que devorava os seus filhos. Portanto, Cronos é esse aspecto do tempo devorador, né? Que as coisas vão envelhecendo, vão acabando. Portanto, Cronos ele vai devorando as suas criaturas. Só que Cronos é também um tempo criador. Quando Zeus castra Cronos, né, e o sêmen dele esparrama pelo oceano, surge a vida na Terra, né? Então, Cronos é também esse tempo que faz gestar, que faz gerir as coisas, né? Que faz procriarem as coisas. E ele é também o sentido de época, né? Então, a época, um organismo vivo ele tem que estar sempre se adaptando às suas épocas, à passagem das épocas. Quando uma pessoa envelhece, né, a gente sabe porque ela começa a falar, na minha época, né? Então, a pessoa ela já está fora, vamos dizer, da época atual, ela perdeu, vamos dizer, de certa maneira, a adaptabilidade e ela pode perecer. Então o grego ele tinha também o kairos, né? Kairos é o tempo oportuno, essa janela de oportunidade, né, onde o jogador chuta a gol, né, onde o surfista pega a onda. Então se você perde essa janela, né, você tem que criar outras oportunidades, né, outras janelas de oportunidades. Ele tinha o Aion. Aion é um tempo fatal, um tempo representado pelo raio, né, por Zeus. Esse tempo instantâneo, né, que se torna eterno, porque você pode estar atravessando uma rua, ser atropelado e a sua vida mudar totalmente a partir daquele instante, né? Ou você pode entrar num lugar, tomar um café e conhecer uma pessoa que muda a sua vida, né? Ou entrar numa casa lotérica, apostar e ficar rico. Então, Aion ele mostra que o futuro ele não é simplesmente decorrente do passado nem do presente, né? Pode acontecer fatalidades, pode acontecer casualidades e, portanto, a vida, né, ela pode mudar a qualquer instante, como a gente está acontecendo agora, né, Nando? A gente está vivendo um evento de Aion, né? Essa pandemia, né, é um evento que surge instantaneamente e muda a história da nossa civilização, da nossa cultura. Então, esse evento, né, ele é constitutivo de uma nova realidade, né? Muda, vamos dizer, a partir do instante em que acontece. E tem a Arqué, né? A Arqué que é o tempo da origem, né, do princípio, e Arqué é o pai da verdade, né, da Aléter. Então, tanto no sentido da verdade enquanto um desvelamento, né, da ilusão, que é a Aleté, que os véus, né, da verdade eles vão sendo corroídos pelo tempo e a verdade se manifesta. Quanto à verdade enquanto potencial, né? A verdade da semente é se tornar ou não uma planta, né? Então, a verdade de alguma coisa surge enquanto a potência, né, de realização dessa coisa, que é a sua arqué. Em termos do psiquismo, né, a gente tem uma questão de sustentação do tempo, né? O tempo ele não está no inconsciente. As moções pulsionais elas são sempre presentes, né? Metaforicamente, você pode ter se machucado no passado, mas sempre que você bate naquele lugar, a dor volta enquanto uma dor presente. Se aconteceu alguma coisa engraçada no passado, sempre que a gente se lembra daquilo, a gente ri novamente. Mas esse riso ele é sempre presente, né? Então, enquanto ele não está no inconsciente, porque o inconsciente ele sempre se manifesta enquanto presente, ele está na base de sustentação do ser, da existência, né? Então, essa base, representada pelo ser,
ele está ligado a esse processo da amamentação, né? O tempo, o período entre uma mamada e outra, né? Em que a pessoa que faz a maternagem assegura à criança uma presença, né? Que é a sustentação do tempo. Então a mãe, né, ela metaforicamente é a questão afetiva, né? A questão da sustentação e o desejo da mãe. Então, se essa sustentação falha, né, ou se o desejo da mãe aponta numa direção perigosa, mesmo que seja o desejo inconsciente, há uma irrupção grande, né, da ansiedade, porque o tempo ele perde as suas sustentações. E a mãe ela pode ser metaforizada, ela é metaforizada como um Estado, como uma religião. Então, como o Estado atualmente, né, ele não dá sustentação nesse instante, né, e ele aponta na direção da morte, né, ou das pessoas deixarem morrer, a gente entra numa crise grande, né, em relação à ansiedade, em relação à sustentação do tempo. E a nossa cultura, né, ela passou, ali no começo da modernidade, a tomar o tempo, né, esse aspecto do tempo cronológico, social, né, de combinar os eventos, né, os encontros, como sendo o tempo, né? E ele deu uma dimensão quantitativa, né, puramente quantitativa, e a gente passa a achar que o tempo está no relógio, ele está no calendário. E esse tempo que está no relógio, né, marcado, ele é um dos aspectos só do tempo, ele não é o tempo na sua totalidade, é um dos aspectos de Cronos, desse tempo cronológico, um tempo social. E ele vai ficar associado à performance, vai ficar associado às realizações. Então a gente passa a ter a pressa, né? E a pressa, ela é, como dizem os japoneses, né, o contrário da velocidade. Então ela gera uma ansiedade muito grande, né? A gente passa a sentir que quando a gente está sem tempo, né, ou se a gente não tem, como agora, né, o tempo ele está imobilizado, a gente vive isso como uma morte, né? Como o Heidegger, né, vai dizer o Sein zu Tode, quer dizer, o tempo na direção da morte, né? E o tempo, portanto, ele está vinculado, né, a falta de tempo com a falta da existência. Então a gente está num momento, né, que a gente precisa do tempo, né, enquanto um processo de luto, para fazer esse luto, né, de uma realidade, de um mundo, vamos dizer, que foi perdido, que não existe mais, né, foi cortado ali pelo Aion, como um corte, vamos dizer ali, lacaniano, um corte epistemológico, e usar essa energia, né, gestar durante esse tempo ativo que a gente precisa, novas realidades, novos mundos possíveis, né? Mas para isso a gente precisa de ter uma sustentação emocional, uma sustentação simbólica do tempo.